Pai do Senhor, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. É bom estar aqui com vocês para falar da palavra de Deus, né? Então, tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez. A gente está aqui a terceira sexta, né? Teve uma que não foi possível ter aula. A gente começou falando de um tema aqui que era o que estava no meu coração, que é a segunda vinda de Cristo. E eu não sou nenhum especialista, nenhum teólogo, nenhum professor, né? Talvez eu só tenha mais tempo de conversão do que alguns aqui. Mas eu tenho procurado crer que tudo que acontece na nossa vida, como nós somos cristãos, tem acontecido debaixo da vontade de Deus, né? Sempre procurar olhar, eu creio naquele versículo, nenhuma folha cai, o Senhor não permitiu. Aí em Provérbios fala, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Então, nos meus caminhos, eu procuro reconhecer que tudo que está acontecendo na vontade de Deus. Muitas vezes coisas ruins acontecem, mas aquele texto áureo de Romanos, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. E quando me fizeram esse convite aqui, quando o Fabinho não pôde vir mais, eu recebi o convite, eu pensei, eu falei, é de Deus, vou estar lá. E não tinha nenhum tema assim preparado, mas esse tema estava no meu coração. E vocês vão ver assim na vida de vocês, ou se já não viram, que muitas vezes quando Deus dá uma direção para a gente, depois a gente vê essa direção confirmada assim, em outros acontecimentos, né? Por exemplo, quem prega, você vai lá e prega sobre um tema. Daqui a alguns dias você ouve uma pregação, é aquele tema, e você ouve palavras assim parecidas com o que você falou, né? E isso traz conforto para você. Você fala, então, é Deus, né? É o Espírito, porque há um só Espírito. E eu procurei abordar aqui esse tema bíblico, esse tema doutrinário, que está nas doutrinas centrais do cristianismo. Não tem como ser cristão e não crer na segunda vinda de Cristo. De uma forma prática. Então, a minha abordagem com vocês até aqui foi uma abordagem prática. O que é uma abordagem prática? De que maneira a doutrina da segunda vinda de Cristo afeta a minha vida? Porque eu não quero entrar em nenhuma discussão. Como eu exemplifiquei aqui, usei o Léo como exemplo. Eu creio que Jesus vem antes da grande tribulação. O Léo crê que Jesus vem no meio. E o Anderson, eu estou falando hipoteticamente, e o Anderson crê que Jesus vem depois da grande tribulação. Então vamos debater aqui qual de nós três está certo. Então vai lá, qual que é a sua passagem? Minha passagem é essa. E a sua? A minha? Olha, eu creio assim, não. Porque eu acredito que tem se perdido muito tempo com questões teológicas e se praticado pouco a piedade, a palavra de Deus. O que eu falei aqui, repetindo para aqueles que não tiveram, de que se Jesus vem, aqui está a grande tribulação, né? Que se ele vem antes, se ele vem no meio ou se ele vem depois, a coisa comum aqui é que em todas as correntes teológicas uma coisa é comum, Jesus vem nas três. Se ele vier aqui, ou aqui, e eu não estiver preparado, eu não seguir as orientações bíblicas acerca dessa doutrina, vou ter problemas. Então, grandes teólogos, tem também, aqui é a questão da grande tribulação, tem a questão do milênio também. Então, está correlacionado os temas. O amilenismo e o pós-milenismo. Tem o pré-milenarismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Então, grandes teólogos, por exemplo, Augusto Nicodemos, ele é amilenista. Mas tem vários que são pré, tem outros que são pós. O que é milenarista, milenista? Que crê que vai ter um milênio, que Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos, Satanás vai ser preso. Então, uns falam que o milênio começou, o milênio ainda vai vindo, vai ser... Enfim, mas eu não quero me apegar a essas questões, mesmo porque também eu não domino elas. Mas eu quero fazer uma abordagem prática com vocês aqui, de que maneira cada um de nós tem
dado a importância sobre a vinda de Cristo. Então, no primeiro dia, nós falamos sobre os sinais da vinda de Cristo. Foi no primeiro dia. Nós falamos de 2 tipos de sinais. Primeiro, sinais que mostram a graça de Deus. Graça de Deus. E depois nós vimos sinais que mostram o juízo de Deus. E aí nós fizemos uma abordagem aqui pela história, e nós vimos que, ao longo da história, essas 2 categorias de sinais se avolumaram, se intensificaram, vem acontecendo com uma frequência cada vez maior, né? Se esse é o gráfico dos sinais, né? Aqui está a quantidade, quais são os sinais e aqui estão os anos. Então, ao longo dos anos, o gráfico vem aumentando, né? Vamos falar aqui, lá do ano 70, DC. Vou fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que tem vários níveis de conhecimento, né, na sala. Todo mundo sabe o que é DC? Hã? Depois de Cristo. O que aconteceu de marcante no ano 70 DC? Destruição de Jerusalém. Qual tempo? De Herodes. O Salomão foi destruído pelo Nabucodonosor, na Babilônia. Então, de 70 para cá, porque Jesus, quando ele está no tempo de Herodes, os discípulos perguntam para ele. Eles falam, mestre, olha essa estrutura. Quanto tempo demorou para construir o templo de Herodes? 46 anos. E lá em Jerusalém tem ainda um muro, que é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um pedaço do templo de Herodes que está de pé. Então, há 2000 anos, tem oração 24 horas ininterrupta naquele muro. Aquele muro é original. Eles descobriram agora, tem um túnel, quando você chega lá, embaixo tem uma pedra do templo, talhada, cortada, que pesa 500 toneladas. Muito grande. E eles oram numa sala aqui que nem a gente estava orando. Toda hora, todo tempo, com a Torá aberta, orando, falando salmos. E então, da destruição de Jerusalém, os sinais, terremotos, foram aumentando. Só no século XX, foram registrados mais terremotos do que em toda a história. Os sinais vêm se intensificando. Então, nós vimos sobre os sinais. E no segundo dia, nós vimos a necessidade de estar preparado sobre a vinda de Jesus, a necessidade da preparação. Porque quando eu estudo a Bíblia, uma coisa tem que acontecer comigo. Estudar a palavra de Deus não pode me levar à soberba, à arrogância, né? Porque Deus, o que ele faz com soberbo? Resiste. Se Deus resistir ao soberbo, mas dá, porém, graça ao humilde. Então, estudar a Bíblia tem que me levar a uma postura de humildade, de humilhação. E estudar propriamente a segunda vinda tem que me levar à santificação. Né? A Bíblia não fala para nós nos santificarmos, santificai-vos. Existe aquela santificação posicional e a santificação posicional. É aquela santificação. Quando Paulo escreve, né, as cartas a todos os santos que estão em determinada região. Quem são esses santos? São os cristãos. A gente tem problema com essa palavra, né? Falar o santo. Não, bora não. Eu sou pecador, calma aí. Não pensa, fala que nem Paulo, não pensa de mim mais do que você vê e tal. Mas não é nesse sentido. No sentido que, quando eu estou em Cristo, eu fui santificado. Né? Então, eu faço parte dos santos. Porque eu fui justificado. Na ressurreição de Cristo, houve a justificação. O que é a justificação? Quem sabe falar? Pode arriscar aí. Não é prova. Justificação é um termo jurídico. Significa declarado
declarado inocente. Declarado inocente, sem culpa. Quando Jesus morreu, ele remiu meus pecados, ele perdoou meus pecados. Quando Jesus ressuscitou, ele me justificou, ele me declarou inocente. Por quê? Porque ele morreu, na morte dele, no meu processo de salvação, de conversão, eu morri junto com ele, ressuscitei, ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. E nessa nova vida, eu fui declarado justo diante de Deus, por causa dos méritos de Jesus. Pela obra de Jesus, eu sou justo, sou santo diante de Deus, ou seja, eu não tenho nenhum mérito. Até o Léo perguntou lá naquela passagem de João 3, né? Quando Jesus falou para Nicodemos, é necessário, mas importa nascer de novo, da água e do Espírito. Eu fui estudar depois. Jesus estava falando de Ezequiel 36, depois você vê lá. Essa lavagem da água é de Ezequiel. Então, eu sou declarado inocente. E aí, mas depois disso, eu posso me santificar. Como é que alguém pode dar aqui uma definição para santificação? Vou falar nas suas próprias palavras. O que é santificação? Você negar a si mesmo, né? Você negar a sua carne, né? Os desejos carnais. Sim. Quem mais? Isso aí, negar-se a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, estou me santificando, porque eu estou buscando fazer a vontade de Deus, não a minha. Não a minha vontade. Tem uma definição: santificação é o ato de separar-se de tudo aquilo que é mal e dedicar-se a Deus. Você falou, mas assim, são duas coisas. É o ato de separar-se daquilo que é mal. Mas não é só separar-se daquilo que é mal. Eu posso me separar daquilo que é mal. Tem pessoas que não são crentes, estão separadas do mal. O cara é casado, ele não bebe, ele não fuma, ele não fala palavrão, ele até faz caridade. Ele está separado do mal, aparentemente, mas a santificação é separar-se do mal, de tudo aquilo que é mal, e dedicar-se a Deus. Quando eu me dedico a Deus, eu estou me santificando. Então a vinda de Cristo me leva a uma vida de santificação, de dedicação a Deus. No terceiro dia, a caneta acabou aqui, eu deixei a outra no carro. No terceiro dia nós vimos que esse tema, nos dias de hoje, ele não é muito popular nas igrejas. Eu não estou falando da IECP. Tá? Quando eu falo igreja, eu quero falar da cristandade. Eu quero falar se a gente pode falar, evangelicalismo. Não só no Brasil, mas no mundo. No meio cristão hoje, esse tema não é popular. Porque os dias de hoje são dias de pouca fé, são dias de materialismo. Então a Europa, ela é o que hoje? Ela é pós-cristã. Os grandes avivamentos surgiram na Europa, veio para os Estados Unidos, né? Depois chegou na América Latina. Mas hoje na Europa as igrejas estão fechando. Nos Estados Unidos está sendo praticado na maior parte das igrejas um outro evangelho. E tudo que acontece lá nos Estados Unidos cai aqui no Brasil. Acaba sendo exportado para cá e a gente consome o que vem de lá. Então surge uma doutrina lá. Agora é interessante que os pregadores da teologia da prosperidade, quando eles não têm mais espaço lá, eles vão para cá. E as igrejas brasileiras abrem as portas. Então o camarada lá nos Estados Unidos, ninguém mais convida porque ele é divorciado. Já descumpriu a palavra de Deus. Ele é divorciado, ele está devendo para todo mundo lá, ele está falido. Aí o que ele faz? Faz uma cruzada no Brasil. Aí explode, aí vai no Canindé, vai não sei aonde, bomba, o cara arrecada. Mas as pessoas consomem esse tipo de coisa. Agora, a segunda vinda de Cristo não é um tema popular. Sabe por que não é um tema popular? Porque a segunda vinda de Cristo confronta. Ela te leva a avaliar de que maneira a sua vida com Deus está. E vamos lembrar de uma coisa, assim, é muito mais fácil eu reparar no meu irmão do que eu reparar em mim mesmo. Aliás, Jesus falou isso, né? E reparas no cisco que está no teu irmão e não vê a trave. Jesus falou a trave, irmãos.
a madeira desse tamanho mesmo. Jesus chama uma hipérbole. Não dá para ter uma trave no olho, né? Mas hipérbole é uma expressão com exagero, para mostrar que, poxa, às vezes eu estou vendo que tem um negocinho no olho do meu irmão ali, mas no meu olho tem uma trave desse tamanho atravessada. E quando eu estudo a segunda vinda de Cristo, não adianta eu olhar para aquele cara que está pregando um outro evangelho, aquele falso profeta. Na verdade, quando eu estudo a vida de Cristo, eu tenho que olhar para mim. Porque a gente não pode esquecer de que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. E no dia da vinda, eu posso ser um cristão exteriormente santo. O que é ser um cristão exteriormente santo? Na parte externa. As pessoas podem olhar para mim e falar, ó, fulano é consagrado. Obrigado, Barão. Fulano é consagrado, fulano é santo. Fulano prega, acontece maravilhas, vidas se convertem e tal. Mas a gente falou aqui de um versículo na aula passada, no terceiro dia, que foi 1 João 3,3, que fala que aquele que tem a esperança da segunda vinda de Cristo, da vinda dele, tem que fazer uma coisa. O que é? Que lê? Purificar-se a si mesmo. Então eu posso dizer que eu sou um pregador, que eu sou um evangelista, que eu sou um missionário, que eu sou um teólogo, que eu sou qualquer coisa. Mas eu só posso dizer que eu sou puro diante de Deus. Porque se eu disser aqui, eu sou puro, você não pode me contestar. Mas Deus sabe se eu sou puro ou não. No coração, aqui dentro. Aquela santidade que você tem para com Deus, não para com os homens. Então vamos dar um exemplo de santidade para com Deus. Um exemplo clássico na Bíblia. Vamos falar lá. Fale um personagem bíblico que era santo diante de Deus e teve a oportunidade de pecar e recusou. Só Deus estava sabendo. José. É clássico, né? José. Ninguém estava vendo. Estava tudo lá, a mulher atacou ele. Aí ele falou, poxa, vou falar, já estou aqui mesmo, fui vendido, sou escravo. Mas o que ele falou? Eu não posso pecar contra Deus. Ele ia pecar contra Potifar, mas ele falou, eu não posso pecar contra Deus. Porque todo pecado cometido, primeiro, é contra Deus. Eu posso dar um calote no Felipe. Eu pequei contra Deus. Eu prejudiquei ele, mas eu pequei. Todo pecado cometido, primeiro, é contra Deus. Porque o pecado é contra a lei de Deus. Quem quebra a lei de Deus vai prestar conta com Deus. Ele pode me cobrar para testar meu nome, mesmo assim eu posso não pagar. Mas diante de Deus eu vou prestar conta daquele dinheiro que eu não paguei. Não vai ter escapatória. Então, no terceiro dia a gente viu sobre isso, sobre se preparar. E nós vimos outra coisa no terceiro dia, de que quando a Bíblia fala muito de um assunto, significa que esse assunto é importante. Então, por exemplo, eu já fiz o Crown lá. Eu fui convidado para fazer o Crown. Você fez também, a Silvia também fez. Lá fala que o assunto dinheiro eu fiz 2 vezes. Eu não posso ter dívida, né? Não posso ter dívida. Lá fala que o assunto dinheiro aparece na Bíblia quantas vezes? Você lembra? Eu lembro. 2.300 vezes. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, nossa, mas será que esse é o assunto que mais aparece na Bíblia? Porque lá no curso você aprende e está certo. Eu tinha o maior preconceito contra o Crown, antes de eu fazer, né? Eu falava, isso aí é para quem quer ter dinheiro. Não. Você vê lá na Bíblia que a única coisa que pode rivalizar com Cristo no seu coração é o dinheiro. Dinheiro toma o lugar de Deus no seu coração. E quando eu vi lá que aparece 2.300 vezes sobre o dinheiro, isso aqui está ungido. 2.300 vezes o dinheiro, falei, nossa, mas então esse é o principal tema. Aí eu fui ler o Hernandes Dias Lopes, esse ali, que o nosso irmão está lendo. A vinda de Cristo aparece 2.400 vezes. A segunda vinda é o tema mais falado na Bíblia. Nós vimos na última aula que a cada 30 versículos, um é sobre a segunda vinda. Vou colocar VC aqui.
Nós vimos que para cada versículo sobre a primeira vinda, um versículo, que versículo? Versículo para a primeira vinda. Tem 8 para a segunda vinda. Ou seja, é muito importante isso aqui. É a doutrina central do cristianismo. O que é doutrina? Doutrina é o conjunto de conhecimentos acerca de uma verdade bíblica. Então, quando você abre a Bíblia, você não vai achar lá escatologia, você não vai achar lá cristologia, soteriologia, armatiologia, você não vai achar esses termos lá. Mas você vai achar vários textos que juntos, combinados, estudados sistematicamente, eles compõem a doutrina. E a gente viu que a segunda vinda, ela está em qual doutrina? Escatologia. Segunda vinda, ela está dentro da escatologia. Que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Né? Logia é estudo de, escatos são os últimos acontecimentos, as últimas coisas. Então, escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos. E a vinda de Cristo, ela é estudada dentro da escatologia. Então, quando a gente olha para os sinais, né, para os alertas que a Bíblia nos dá, para a postura que ela nos leva a ter, para o volume de espaço que o Espírito Santo dedicou para a segunda vinda de Cristo no cânon das Escrituras Sagradas, nós vemos que isso é muito importante. Agora, não pode acontecer o que aconteceu na igreja de Tessalonicenses. Porque em Tessalônica, falaram assim, alguém levantou a mão lá no estudo bíblico e falou, ó, se Jesus vem, então, não. Vamos parar de trabalhar, vamos ficar só de boa, ele vai chegar mesmo? Não. Né? A gente não sabe a hora da vinda dele. Então, o que eu queria falar hoje aqui nessa aula? Sobre o tempo da vinda. Porque a grande preocupação das igrejas, das pessoas, em toda a história do cristianismo, foi sobre o tempo da vinda. Que tempo ele haverá de vir? E antes eu queria falar uma coisa. Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, se a gente for estudar na nossa força, na nossa capacidade, a gente vai se frustrar. Né? Poxa, eu tenho que ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia. Mas se você está lendo porque eu tenho que ler, né? Essa questão de ter, essa obrigação de ter, quando você chegar lá em Levítico, você já começa a resistir. Você fala de como tem que ser o sacrifício, como tem que ser a oferta de manjares. Quando você chegar lá em Crônicas, primeira Crônicas, que os 8 primeiros capítulos de Crônicas são a genealogia das tribos, né? Então nós temos que chegar diante das Escrituras com prazer, mas isso não vai vir assim do dia para a noite, mas vai vir de uma forma natural. Agora, os dias de hoje, o diabo, o objetivo principal do diabo não é destruir a tua vida financeira. Não é. O principal objetivo do diabo é destruir a sua vida de oração. E a sua vida devocional, que inclui a leitura da Bíblia. É isso que ele vai fazer. Até minha esposa mandou num grupo aquele versículo lá de quando Jesus chamou a Pedro. Pedro e André, Tiago e João. A Bíblia fala que quando ele chamou Tiago e João, eles estavam consertando as redes no barco de seu pai Zebedeu. Aí que fala, e eles deixando as redes, seguiram. Aí minha esposa mandou lá no WhatsApp a figura do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, não sei o quê. E estava assim, deixando as redes, seguiram. Deixando aquelas redes sociais. Por quê? Porque hoje, irmão, todas essas coisas, eu estou falando que isso é do diabo. Mas que o diabo usa tudo isso daí para nos tirar a vida de oração e para nos tirar a meditação. Porque meditar é diferente de ler. Ler você pode ler Don Quixote de la Mancha. Eu já li, é um ótimo livro. Miguel Cervantes, lá do ano 1500. Tem vários livros seculares bons. Você pode ler Dostoiévski, que é um autor russo. Você pode ler Machado de Assis, José de Alencar. Você pode ler um monte de coisa para enriquecer seu vocabulário. Agora, a Bíblia você não pode ler, a Bíblia você tem que meditar. E bem-aventurado é o homem que faz o quê?
medita. Meditar é olhar, é pensar, é orar, é comer, é mastigar. Né? É diferente de ler. Então, olha o que está escrito no Salmo 119, versículo 18. Quem pode ler aí? Desvenda os meus olhos, para que vejas as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Então, vamos meditar nesse versículo. Ninguém, o salmista, não estava com a venda nos olhos, amarrou uma fita aqui, abriu a Torá, aquele rolo, e falou: Senhor, desvenda os meus olhos. Não. Mas ele estava falando de desvendar que olhos? Os olhos espirituais. Desvenda meus olhos, tira a venda. Ele está olhando a Bíblia, está vendado. Desvenda-se meus olhos. Olha outro versículo aí. Vê se é esse, é 2 Timóteo 2,5. Vamos ver. Não, mas... 7. O 7. O Senhor te fará entender tudo. E agora mais um, Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Lê de novo aí. Então abriu esse entendimento para compreender. Quem abriu? Jesus. Então, nessa noite, o Senhor desvende nossos olhos. Não nessa noite, todos os dias. O Senhor nos dê entendimento de tudo. Que o Senhor abra nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras. O que aconteceu lá em Emaús? Jesus está lá com os dois, um era Cleópas, o outro a gente não sabe o nome, e a Bíblia diz que ele foi lá desde Gênesis até Malaquias, mostrando acerca dele mesmo nas Escrituras. E eles não estavam entendendo. Então, abriu-lhes o entendimento. Jesus abriu o entendimento. Aí eles compreenderam. Então, é assim na nossa vida. O Senhor tem que abrir o nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras. E nós vamos compreender melhor as doutrinas, né? Acerca da segunda vinda. Então, sempre houve muita preocupação com o tempo. Lá vamos ver aí, Mateus 24, os primeiros versículos, quando os discípulos perguntam: Senhor, quando será isso? Que sinal haverá da tua vinda? Quem pode ler aí? Os primeiros versículos, quando os discípulos perguntam para ele: Senhor, mas quando será isso? Que sinal haverá da tua vinda? Jesus disse, tirando quando se aproximaram dele, dos seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do tempo. Ele, porém, respondeu: não vejo tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele, assentando-se no monte das oliveiras, aproximando-se dele, os discípulos, em particular, e lhe pediam: disse-nos quando aconteceram essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus. Até aí tá bom. Então, assim, quando, Senhor? Fala quando, Senhor. O Senhor não falou. O Senhor, ele responder a pergunta, ele fez diferente. Muitas perguntas que foram feitas para Jesus, ele nunca veio com a resposta pronta. Jesus deu respostas que, assim, levou as pessoas a respostas. Às vezes ele respondeu com uma pergunta reflexiva, ou às vezes ele respondeu, parece que é um outro assunto, mas não. Ele não deu a data. Porque ele mesmo falou: mas nem o filho, nem os anjos sabem a hora. Ele, como filho do homem, como o verbo encarnado,
não foi lhe dado conhecimento acerca desse tempo. Ele quis dizer ali. Só o Pai, nem os anjos, nem os serafins que estão voando lá ao redor do trono, as criaturas que estão mais próximas de Deus, eles não sabem o momento da segunda vinda. Não foi revelado. Mas Jesus falou para a gente estejais, pois, apercebidos. O que é aperceber? Vai percebendo, vai notando, vai olhando os tempos. Né? A Bíblia fala, o homem espiritual discerne todas as coisas, de ninguém é discernido. Vai olhando, Jesus falou, vocês sabem distinguir o tempo, sabe quando vai chover, sabe quando está o tempo da colheita. Vai prestando atenção nos sinais, nos acontecimentos, vai reparando. Né? Em Atos 1,7, de novo os discípulos perguntaram, aí no tempo, foi antes da crucificação. Em Atos, foi depois da ressurreição. Os discípulos perguntaram de novo, Senhor, é nesse tempo? Quando ele ressuscitou, os discípulos falaram, é agora. Agora ele vai acabar com César, com Roma, vai trazer o reino de volta para Israel, vai conquistar todas as nações, vai vir o filho de Deus. É nesse tempo que restaurará todo o tempo a Israel. Qual foi a resposta de Jesus? Não nos compete saber sobre os tempos e épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Agora, ao longo da história, vários segmentos religiosos marcaram a vida de Jesus. Os testemunhas de Jeová marcaram mais de uma vez. Além de marcar o dia, marcaram até a hora. Vai ser numa terça-feira, tal data e tal horário. Os adventistas, Ellen White, porque também marcaram a vida de Jesus. Não aconteceu. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus fala, eis que cedo venho. Comigo trago um galardão. Se ele vem cedo, por que já se passaram 2000 anos desde que ele falou? E outra coisa, por que esse tema é importante? Porque foi ensinado pelo próprio Jesus. Por isso, o próprio Senhor ensina sobre a sua vida. Né? Virei outra vez para vós. E ele falou lá na ilha de Pátmos, eis que cedo veio, mas não, 2000 anos é muito pouco tempo. Exato. Para a gente é muito. Para a gente 30 anos é muito. Né? Agora, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Ele fala, Senhor, ensina-nos a contar nossos anos de maneira que alcancemos os corações sábios. E para ti 1000 anos é como um dia, um dia como 1000 anos. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso não só com relação à segunda vinda de Cristo. Pode ter um desejo aí, sei lá, missionário, um desejo de fazer a obra, de ser um pastor, quem almeja o episcopado, com obra deseja. Você fala, daqui 1 ano vai chegar a minha vida. Uma vez vai demorar 10 anos. Eu queria pregar lá, passar 15 anos. O que vai acontecer no tempo de Deus, não no seu tempo. Quero ir para as nações, vai ser no tempo de Deus. Pode ser mesmo, daqui a 6 meses. Mas o tempo é dele. E a vinda de Cristo é no tempo de Deus. Né? Não é no tempo dos homens. Agora, existe todo um contexto. Né? Existe Israel. Israel é a figueira. Né? A figueira é o relógio de Deus. As coisas que estão acontecendo em Israel. O fato dos judeus voltarem para Israel. O fato do Evangelho estar sendo pregado, e o Lucas até fez uma pergunta sobre isso. A todas as nações. Ou seja, se a gente é desobediente à grande comissão, né? Será que nós estamos atrasando a vinda de Cristo? Porque nós não temos ido? Quem aqui estava no culto de domingo? Foi domingo agora, com as missões? Foi o último, né? Tem 40 milhões de evangélicos no Brasil, né? E quantos missionários? Quem lembra? 4 mil. 0,001. Será que se tivesse 10%, 40 milhões são 4 milhões de missionários, 4 milhões de missionários. Esse sinal, que é um sinal de graça de Deus, que é Mateus 24,14, se não me engano, este evangelho será pregado em todas as nações.
será que a vinda dele estaria mais próxima? Então, nesse contexto todo de importância, de acontecimentos, de sinais, que a gente precisa, e todos os cristãos precisam fazer a reflexão. Se Jesus vier agora. Mas eu já me peguei muitos dias que eu não estava contando com a vida de Jesus. Eu acordei, fui viver minha vida como se fosse... Agora, o que está escrito em 2 Timóteo, eu quero que vocês leiam, em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo 4, do 6 até o 8. Quem pode ler aí em voz alta? Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o 8? E desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ao Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que me amarem a sua vida. Olha só, na minha versão, é atualizada a minha. Desde agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Naquele dia, esse dia aí está com letra maiúscula, né? A Bíblia de todo mundo, é o dia da vinda de Cristo. Né? E não somente a mim, Paulo está falando, mas a todos quantos amam a sua vida. Eu me parei nesse versículo aqui por um bom tempo. Amar a vinda de Jesus. Amar. Amar a vinda de Jesus. A importância que eu dou para a vinda de Jesus. Porque a coisa que eu mais tenho que desejar, se eu sou nascido de novo, é a vinda do Senhor. Não para quê? Pô, irmão, meu nome está sujo, não arrumo emprego, poxa, não consigo arrumar nem uma namorada, sou humilhado, então que Jesus volte logo, porque ele acaba logo tudo isso. Não é nesse sentido. É no sentido de quando Jesus vem, né, nós vamos ver o quê? A glorificação de Jesus. Jesus já está glorificado, mas nós vamos ver, nós vamos encontrar com o Senhor, nosso Salvador. Nós vamos ver a redenção do nosso corpo, dos filhos de Deus. Nós vamos ser levados ao reino. Aí nós vamos ver Ele com aquela glória que Ele orou. Pai, glorifica o Teu Filho com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Nós vamos ver toda a glória dEle. Por isso que nós estamos esperando a vinda de Cristo. Porque vai ser um dia da glória de Cristo. Da glória de Jesus. Não para arranca daqui, Senhor. Né? E a vinda de Cristo também me leva a pensar o quê? Os que estão perdidos. Nas almas. Porque eu tenho que ganhar almas ou não? Sabe aquele que ganha almas. Não é isso? Eu já falo? Eu tenho que ir pregar o Evangelho? Eu tenho que fazer alguma coisa no reino de Deus? Deus me deu talentos? Ou, eu vou ir na igreja de domingo, tá bom. Sou aluno da escola bíblica. Sou dizimista, sou batizado, sou ofertante. Então, se eu não faltar em nenhum culto, se eu não deixar de dar meu dízimo, o gafanhoto não entrar, o devorador não entrar, beleza. Mas nós vimos aqui nessas aulas que nós vamos ser chamados para uma prestação de conta. Né? E que o encontro com Jesus não vai ser um encontro como hoje aqui está aí nos louvores. Quero tocar no Senhor, quero abraçar o Senhor. Quero sentir a tua presença. Falamos aqui na última aula, quando João viu Jesus na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Os olhos enchendo de fogo. O que a Bíblia quer dizer com os olhos enchendo de fogo? Ele vê tudo dentro de você. Na hora que você foi chamado no tribunal, que eu fui chamado no tribunal de Cristo, diante de todos os santos, de todas as épocas, todos. Imagina, está Paulo lá, Jeremias, Daniel na Babilônia, não tinha Bíblia, não era aluno da IBD, viveu 80 anos na Babilônia, nunca se contaminou, foi fiel até o fim.
último versículo de Daniel é esse, né? Tu, porém, vai até o fim. Imagina, eu estou lá, porque lá não importa se tem milhões, porque lá não tem tempo. Acabou o relógio. Não é que nem aqui, que eu estou falando com vocês e estou olhando ali. Ó. Poxa, na hora que der tal horário, eu preciso fazer tal coisa. Não vai ter isso lá. Ah, eu vou precisar fazer tal coisa. Tudo vai acontecer naquele instante. Acabou o Cronos. O Cronos é o tempo dos homens. Não está no Kairos, o tempo de Deus, na eternidade. A gente não sabe o que é eternidade. A gente não consegue compreender, porque Deus é transcendente, Ele transcende. O que é o eterno? Não, daqui 5 anos, você não vai lembrar desse dia de hoje. Foi dito aqui. Muito provavelmente. Mas lá na eternidade, não importa se todos vão passar no tribunal de Cristo, se nós vamos estar lá assistindo. Vou estar presente lá, eu fico imaginando na hora que o Senhor me chamar. Comparecer diante do tribunal. A palavra tribunal lá é bimá. Um tribunal mesmo, um julgamento. Não das obras, né? Eu vou comparecer diante do Senhor. Aí, quem sabe os livros vão se abrir. O Senhor vai falar, presta conta agora do que você fez por meio do corpo. A Bíblia fala isso. Eu vou prestar conta daquilo que eu fiz por meio do corpo. Então nós vamos passar por esse dia. E nós podemos fazer muitas coisas no reino de Deus. Muitas. Mas sabe o que tem que fazer? O que você falou mesmo de santificação? Ligar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vai no asilo lá. Chega lá no asilo, senta lá, as pessoas têm 90 anos, 80 anos. Se você entra lá na carne, você fala, ninguém vai ouvir se eu pregar. A gente acha que somos nós que, com nossos talentos naturais, nós vamos ganhar as pessoas, mas nós vamos pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e vai entrar no coração, a divisão da alma do Espírito, e aquela pessoa vai ser salva. A gente acha que, poxa, eu vou falar aqui, ninguém vai ouvir. Aquele senhor ali tem Alzheimer, ele não vai ouvir nada. E outra, uma vergonha. Mas se você anda no Espírito, eu estou falando aqui um exemplo, né? Você entra no asilo, alguém dá um pouco para você. Vai lá, fala de Jesus. Você prega o Evangelho, tem um senhor lá de 95 anos, com Alzheimer. Mas o poder não está em você, o poder está na palavra. Você veio aqui em cima para Jesus. Com 95 anos, aquele senhor com Alzheimer pode ir visitar a família dele no asilo, vai de vez em nunca, né? Mas Deus é poderoso. Vai a família dele lá não crente, aquele senhor com 95 anos com Alzheimer pode falar de Jesus e ganhar aquela família. No dia do tribunal de Cristo você vai ver lá, olha, aquele dia no asilo. Você não me negou diante dos homens. Você pregou a minha palavra. Você ganhou essas almas para o meu reino. Não sabemos. Você deu um folheto na rua. Hoje já não tem mais essa prática, né, entre os cristãos. Um folheto. Mas os apóstolos também não tinham nenhum folheto. Os apóstolos não tinham nenhum material bíblico. Os apóstolos não tinham uma Bíblia para dar. Mas a Bíblia fala que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Já viu isso? No livro de Atos? Já viu, né? Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E eles eram o quê? Pescadores. Dos 12, quem era o melhor? Quem era o melhor dos 12? Dos 12 apóstolos, quem era o melhor? Era o mais capacitado. Judas. Judas era o top aos olhos dos homens. O nome dele, Yehuda, era o nome de um herói. Judas Macabeu. Ele era tesoureiro. Não era tesoureiro? Era, Lucas. Era saber mexer com dinheiro, saber fazer conta. Quem é bom de matemática se destaca. E Pedro? Pedro, meu, aos olhos dos homens, o que falaram quando ele pregou lá? Quem ensinou letras para esses homens? Eles não são analfabetos. Não sabem nem ler. Isso aí é mó. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Em Coríntios fala que Deus chama as coisas vis desse mundo. O que é vil?
vil, é um negócio que você despreza. Você olha e você fala, pô, isso aqui não tem valor nenhum. A pessoa falou, teu casamento, te deu isso aqui de presente de casamento. Eu falo, meu, isso aqui é vil. Isso não como descartável. Né? Mas no reino de Deus ele chama as coisas vis, as coisas que não são, as coisas loucas, para confundir as sábias, as coisas fracas, para confundir as fortes. É assim o reino de Deus. Né? O reino de Deus é o reino de cabeça para baixo. Quem é grande no mundo, o reino de Deus, o menor é o maior. É o contrário, né? Olha o ministério de João Batista. Durou quanto tempo o ministério dele? 6 meses. E o de Moisés? Durou quanto tempo? 40 anos. Mas Jesus falou que dos nascidos de mulher nenhum é maior do que João Batista. O reino de Deus não é do nosso parâmetro, é do parâmetro de Deus. Então, esse tema aqui vai nos levar à santificação. Vai nos levar a esperar a vinda dele. Aí eu tenho que ter um negócio que a última aula da escola pública foi importante. A última aula foi sobre equilíbrio. O que é equilíbrio na vida cristã? Né? Equilíbrio doutrinário e equilíbrio espiritual. Os dois. Posso ser um fanático, né? Fanático no pior sentido. Eu vou acordar. Jesus vai vir hoje, meu Deus do céu. Vou ter que ganhar minha família hoje. Eu vou na casa do meu irmão. Chega lá, você pega no pescoço. Cara, Jesus está voltando, pode ser agora. Tá, a gente vai fazer as coisas no resto da carne. Não podemos esquecer de Zacarias 4:6. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito do Senhor. Mas vai me levar a uma vida equilibrada. Por quê? Porque eu vou continuar vivendo a vida, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando. Vocês vão casar, eu já casei, tenho 2 filhos. Vou ter o terceiro, se a minha esposa concordar. Mas eu vou continuar também vivendo na expectativa da vinda de Cristo. O que eu vou me equilibrar? Preciso ganhar minha família para Cristo, preciso ganhar meus filhos. Tenho que dar um bom testemunho na minha casa. Mas a vida de Cristo está aqui, na minha mente, estou esperando. Uma hora ele vai vir. Então, se eu tiver um Cruze LTZ, mas se eu não tiver um carro, não conseguir ter um carro, tem importância, porque eu não estou esperando ter um carro bom, eu estou esperando a segunda vinda de Cristo. É isso que vai direcionar a minha vida. Não são as coisas dessa terra. Vai ter um perigo. Porque conforme você for ficando mais velho, eu sou o mais velho aqui nessa sala. Né? Já nem falo. Quem é o mais... Eu tenho 37. Daqui 10 anos, 10 anos passa assim, suas prioridades vão mudar. Hoje você tem tempo, você pode ir na vigília, aí você vai chegar amanhã, você vai estar novo. Quando você estiver com 35 anos, você vai numa vigília no sábado, no domingo, quando você chegar no final da vigília, você vai chegar quebrado. Eu lembro que quando eu era, há 10 anos atrás, eu ia para um monte de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 31 dias no monte, e chegava em casa 4 da manhã, tomava banho, ia trabalhar, chegava do trabalho, passava o varão, falava, ô varão, vamos embora, um monte de novo e tal. Aí nasce um filho. E eu já falo, você vai para um monte? Menino, nasce o segundo filho. Aí você compra uma casa. Aí a sua vida vai mudar. Aí nós temos que tomar um cuidado. Está em Lucas capítulo 21. Eu vou ler aqui, ó, Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Todo mundo achou? Acautelai-vos por vós mesmos. Não é pelo teu vizinho, é por você.
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Toma cuidado para o seu coração não ficar sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Olha o 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Como? Orando. Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Está em pé. Pode, opa. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O coração sobrecarrega. Pagar aquele boleto, aquela prova na faculdade, pagar aquela fatura do cartão, fazer aquela viagem. Você vai ver que o coração está sobrecarregado. Agora, o que vai fazer a diferença na nossa vida? Se nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias começaram lá no ano 70 DC. Começaram os últimos dias. Os apóstolos estavam vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, o que vai fazer a diferença nos últimos dias para a nossa vida, sabe o que é? É a sua vida devocional. O seu devocional. O que é devocional? É o quanto você devota a Cristo. Pensa. Como que é o teu louvor para Cristo? Não estou falando como é que você canta no culto de domingo à noite. Estou falando que o quanto Jesus no seu coração ele reina. Assim, quando você ouve o nome de Jesus, que o arde dentro de você. Jesus é tudo para mim. É meu tesouro. Eu vendo tudo que eu tenho para ficar com essa pérola que eu encontrei. É a sua vida devocional que vai fazer a diferença, que vai te fazer ficar de pé no dia da vida do Filho do Homem. O que é esse estar de pé? Não é no sentido, se Jesus vier, vocês estão sentados aí, só eu estou em pé, então só eu vou ser arrebatado. Não é esse estar em pé. É aquele que está de pé, cuide que não caia. Caia do quê? Da fé. Quem é crente aqui há mais de 5 anos? Em 5 anos, quantas pessoas você conhece que deixaram a fé? Quantas? Eu sou há 17 anos, pela graça de Deus. Conheço várias pessoas que pararam, que não estão de pé, que caíram, prostrados. Aquele que está de pé, cuide, não caia. Não caia, porque se você cair, para você se levantar, é muito difícil. Quem te garante que você pode ter uma segunda chance? Mas Deus é misericordioso, tá bom. Quantos pecados Adão cometeu? Um pecado. Um só. Sansão não percebeu que o Senhor tinha o quê? Se retirar. Ele não percebeu. Para ele estava beleza. O juízo de Deus é silencioso. Deus não dá aviso. Sansão, quando ele foi perceber, o Senhor tinha se retirado. Então nós temos que estar de pé para abrir a Bíblia. Nós falamos aqui, ó, esse aqui é o símbolo da diferença, certo? É esse aqui? A diferença da primeira para a segunda. Segunda, pelo menos 5 características fundamentais da vida de Jesus. Né?
segunda vinda, ela é pessoal. Significa que ela é pessoal. Que é o próprio Jesus que vem. Ele não vai mandar um anjo, ele não vai mandar Miguel, nem Gabriel, nem outro anjo que a Bíblia não fala o nome dos outros anjos. Ele mesmo virá, ele. A segunda vinda ela é física. O próprio Senhor vem, mas ele não vem espiritualmente, ele vem fisicamente. A segunda vinda é visível, todo olho verá. Ela é súbita. O que é súbita? Ela é repentina. Será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, e de repente, fechou a porta da arca. De repente, ninguém percebeu quando fechou. Mas fechou. E a última característica, ela é gloriosa. Jesus vem em glória. E aquele que não for achado de pé, será um dia terrível. Porque será um dia de redenção para alguns e um dia de juízo para outros. 2 estarão numa cama. O que acontecerá? Um será levado e o outro. 2 estarão morrendo. Um será levado e o outro deixado. Você percebe, eu não estou afirmando, mas você percebe que nas parábolas de Jesus sobre a segunda vinda, é sempre a metade. Tinha quantas virgens? Quantas eram prudentes? Quantas ficaram de fora? Metade. 2 estarão numa cama, um será levado. Já reparou que em Mateus 7, quando fala da porta estreita, do caminho, fala lá que poucos. Todo mundo, parece, aparentemente todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser arrebatado. Só quem estiver puro, se purificando. Quem estiver com a sua vida devocional forte. Passando por qualquer tribulação, qualquer situação, sem perder o alvo. Paulo falou, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Pensa na eternidade. Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai no quê? Onde Cristo está assentado. Estou perguntando aqui não em tom acusatório, em tom reflexivo. Você pensa no céu? Pensai nas coisas que são do alto. Porque a tua cabeça lá vai estar nas coisas desse mundo. Nas coisas de Deus. O Senhor quer usar as nossas vidas. Né? Como o missionário lá, Paulo Mortrelli, falou, muitas vezes não é sai um raio, abre um caixão, ressuscita um morto, muitas vezes é na simplicidade. Deus vai agir. Mas a glória vai ser dele. Outro sinal, né, que a gente viu, é que existe uma oposição muito forte às coisas de Deus. Oposição às coisas de Deus. Isso é o espírito do anticristo, que já opera. O espírito do anticristo já opera. Sabe o que é popular hoje? É o misticismo e a nova era. Sabe o que está invadindo as empresas de mais alto escalão? A meditação. Então falando nas empresas agora. Nas empresas maiores, ó. As pessoas estão doentes, estão ansiosas, estão estressadas, tem que meditar. Sabe qual é a modalidade de exercício físico que mais cresce nos Estados Unidos? É o yoga. É a yoga, sei lá como fala. É yoga. É o ocultismo. O espiritismo. Sabe, são as coisas das trevas, isso é popular entre as pessoas. Você fala, eu sou evangélico, tem gente que vai falar certo, a gente perde de você. Você fala, eu pratico yoga, nossa, como é que é? Porque existe uma oposição às coisas de Deus. Nos Estados Unidos já não pode mais orar numa escola. Não pode ter a Bíblia nas escolas. Não pode ter nenhum símbolo cristão nas escolas. Não pode.
tem uma oposição a Deus, às coisas de Deus. Se você for um jovem, uma jovem consagrada, uma pessoa que se dedica a Deus, você vai ser criticado, vai ser chamado de religioso. Você é religioso. Vou falar para você, olha, essa frase é de quebrar o coração quando o crente fala essa frase. Irmão, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia. Irmão, Jesus já fez todo o sacrifício. Essa frase mata. Você ir numa festa assim de crente, no churrasco, você vai nas rodas assim dos assuntos, estão falando de tudo, menos das coisas de Deus. Porque a vida devocional, né, tem sido deixada de lado. Você vai falar muito, né? Daqui a pouco vai ter uma vigília ali. Deus queira que venha, que lote a igreja. A gente não fala isso feliz, né? Poxa, ninguém vem na reunião de oração. Poxa, as pessoas não vêm na escola bíblica. A gente não fala isso feliz. Mas a gente olha e fala, por quê? Nós vemos na última aula lá, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18, 8, né? Achará fé na terra quando vier? Vem no culto, está lá, você vê ainda que tenha Deus tem os seus, né? Aquelas pessoas que chegam, dobram o joelho. E aí, como foi o jogo? 5-3 para o São Paulo, pô, da hora, é legal, beleza. E aí? Não, no trabalho, não sei o quê. Irmãos, vamos dar início ao culto aqui, não. Aí, agora eu vou ficar espiritual. Não dá. A gente fala, poxa, por que os sinais não estão acontecendo? Por que os milagres não acontecem? Também nós não queremos sair. Queremos ir, né? Ide é sair. Se a gente sair, não irresponsavelmente, se a gente orar, falar, vamos sair, sem horário para voltar. Vamos sair evangelizando. Deixa Deus guiar. Na direção do Espírito. Pega o ônibus, pega o trem, você evangelizar no trem, desce lá em Itapevi, vai entrando nas ruas, chega numa comunidade lá, alguém que você está dando a mão, fala, está aqui, ora aqui na minha casa. Você ora lá, a pessoa é curada. Essas coisas acontecem? Então, meus amigos, para encerrar, vamos nos preparar para a segunda vinda. Amém? Quero abrir aqui para vocês, para quem quiser comentar, falar qualquer coisa. Oi. Verdade, porque Paulo também falou para os Tessalonicenses, peraí, não é assim. Tem alguns críticos, tem não sei como eu posso chamar, existe a crítica textual. Crítica textual,
posso chamar de ciência, não sei. Enfim, é um estudo que se levantou para falar que as Escrituras não são a palavra, que a Bíblia não é a palavra de Deus. E um dos pontos que eles pegavam era esse, se os apóstolos esperavam a vinda de Jesus para os dias deles, e Jesus não voltou, significa que as Escrituras não são inspiradas, não são divinas. Mas não é isso. Porque se você ler Hebreus 10:37, quem sabe o que está escrito lá? Hebreus 10:37. Porque ainda pouco coxinho do tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E a gente sabe que tem outras coisas para a gente olhar. Por exemplo, a plenitude dos gentios. Está vivendo a plenitude dos gentios. Tem também a plenitude de Israel. Mas o que é exatamente a plenitude de Israel? Quem conhece o Dr. Martin Lloyd Jones aqui? O Dr. Martin Lloyd Jones, que foi pastor lá na capela de Westminster durante vários anos. Era médico, no país de Gales, deixou a medicina para ser pastor. E é um homem assim que era um teólogo de primeira. Ele tem um livro, eu tenho esse livro, que fala só do capítulo 11 de Romanos. É o capítulo 11 de Romanos que fala da plenitude dos gentios e da plenitude de Israel. Ou seja, olhando tudo, a gente não consegue cravar, vai ser em 2017 ou vai ser em 2018. De uma coisa a gente sabe, ela é súbita. É repentina. É verdade. Porque não será assim antes que venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. A palavra apostasia é interessante porque ela tem algumas definições dos dicionários bíblicos. Uma das definições é ligar aquilo que o outro estava ligado. Outra definição é o abandono da fé verdadeira. Se vê nitidamente, por exemplo, no nosso país, no Brasil hoje, se você for procurar uma igreja séria, pela fé verdadeira, vai demorar muito tempo para encontrar. A maioria das igrejas hoje estão enfatizando outras coisas, não a segunda vida como você disse. Eu acho que esse sinal é bem evidente nos nossos dias. Que a apostasia tem tomado conta das igrejas, que as pessoas têm sido levadas por esse mal que Verdade, assim, deixar a fé. Você vê o cara que era espírita, macumbeiro, o cara se converte, entre aspas, está lá no Evangelho, daqui a pouco o cara volta, deixou a fé verdadeira, voltou para aquela vida antiga. Isso é apostasia. É deixar a fé genuína, deixar a fé verdadeira. Vamos ler Gálatas 1:5. 1:5. É o 6, tão depressa passasse daqueles que estão com a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que nos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja nada. Outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Outro evangelho. A Bíblia fala do Evangelho, né? Tem algumas expressões bíblicas para Evangelho. Evangelho do Reino, Evangelho Eterno. Né? Mas que outro Evangelho é esse? É um Evangelho que não é genuíno, que não é original. Né? Você pode comprar um relógio lá, que é uma imitação de uma marca famosa. Poxa, pode ser igualzinho. Eu vou falar pelo menos eu. Se eu não puder ter aquele lá que é original, eu não quero ter outro. Porque eu sei que é falso. Entendeu? Eu não vou estar satisfeito. Poxa, ô irmão, a primeira coisa que a pessoa pergunta é original, você fala não, é uma réplica. Uma coisa que você pegar um carro aí e pôr o símbolo da Ferrari lá no. Você tem um Celta, você tira da Chevrolet e da Ferrari. É outro, não é aquele lá. Então existe outro evangelho. Porque o evangelho verdadeiro é diferente desse outro evangelho que Paulo fala. Porque eles são parecidos. Porque o evangelho verdadeiro, aqui é o verdadeiro. Ah, mas está embaixo, mas o reino de Deus é de ponta cabeça. Então o evangelho verdadeiro, esse é verdadeiro, verdade.
Isso aqui, ó, é meia verdade. Ele só vai até a página 2. É uma meia verdade. E o verdadeiro evangelho, ele confronta. Ele vai ter que produzir uma mudança na minha vida. Como é que conhece a árvore? Pelos frutos. Se eu estou no evangelho há 20 anos, mas eu nunca mudei, eu nunca deixei de ter vários relacionamentos, eu nunca deixei os vícios, eu nunca deixei de mentir, eu nunca deixei de furtar, eu nunca deixei de enganar. Não quero dizer que quem está no verdadeiro evangelho não peca, porque se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos ele mentiroso. Mas a Bíblia fala em 1 João que quem está no verdadeiro evangelho peca, mas não vive pecando. O que é viver pecando? É todo dia aquele pecado. Nunca aquele pecado te deixa. Todo dia, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, aquele mesmo pecado. Eu não tive um novo nascimento. E quando eu nasci de novo, o que Paulo falou? Eu estou crucificado com Cristo. Para a gente terminar. Vai assim, irmão, um homem crucificado pode roubar? Por que ele não pode? Porque ele está pregado na cruz. O homem crucificado pode enganar, pode ferir, não pode, ele está pregado, ele está morto. A Bíblia fala que esteja morto para o pecado. Quem já foi num velório aqui? Num monte. Você chegar lá, tem aquele caixão lá, você pode gritar com aquela pessoa, com aquele corpo, pode bater na cara, pode pular em cima da barriga daquele corpo, ele não vai reagir. Por quê? Porque está morto. A Bíblia fala que a gente tem que estar morto para o pecado. Você está morto. Você não responde ao pecado. Tem jeito, pode ser o que for. É José. É a mulher de Potifar, ninguém está vendo, está só os dois lá. Mas José está morto para o pecado. E vivo para Deus. Está vivo para Deus. Ao contrário. Antes de Cristo a gente estava morto para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos nas suas ofensas e nos seus pecados. Estava morto. O que é a pessoa morta para Deus? A pessoa não consegue orar, não consegue ter fé, não consegue ler a Bíblia, não consegue crer. Fala, não creio. Está morto para Deus. Ela pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Quem foi o homem mais inteligente do mundo no século XX? Judeu. A cabeça dele o cérebro dele era maior que a média. Está guardado até hoje, lá nos Estados Unidos. Albert Einstein. O cara era inteligente, mas a inteligência dele não mudava o fato que ele estava morto para Deus. Porque ele falava, eu não creio num Deus pessoal. Ele era o cara mais inteligente, mas ele estava morto para Deus. Não adianta a inteligência, não adianta nada. Agora, quando você nasce para Deus, é aquele cara mais burro do mundo. O cara é aquela ponta mais básica. Ele é burro. Não sei se essa é a palavra, né? Ele é burro. Aquele cara mais limitado, isso. O cara menos inteligente, mais limitado. Vai dar nada. Mas o cara tem uma fé, ele fala, Deus está aqui. Você fala, nossa, mas aonde? Eu não estou vendo. Ele fala, está aqui, está no nosso meio. Estou sentindo a presença dele, tenho certeza. Irmão, Deus vai agir, Deus vai curar. Vamos lá, vamos entrar naquele hospital, naquela UTI, Deus vai curar aquela pessoa. Ele tem uma certeza, sabe por quê? Porque ele está vivo para Deus. Ele lê a palavra, ele fala, nossa, aquilo satisfaz ele na alma. Se ele ganhar na Mega Sena, ele não vai ficar tão satisfeito como ele tem uma Bíblia. Como é a palavra de Deus. A gente sabe de relatos de homens na história que o Ravenhill fala que o pai dele, quando ele ia orar na refeição, quando ele falava, Senhor, eu te dou graça, ele não aguentava, ele já quebrantava. Sabe por quê? Porque ele estava vivo para Deus. É isso que é estar vivo para Deus. Você olha para o perdido e você fala, meu Deus, eu preciso de Jesus, eu estou vivo para Deus. Eu estou morto. O cara pode estar lá, eu sou que nem um levita, o sacerdote, passo lá e o cara está caído e eu estou por cima. Porque eu estou morto para Deus. Eu estou vivo para Deus, eu falo, preciso fazer alguma coisa.